Bom dia, pessoal. Um prazer mais uma vez, nessa segunda-feira, dia de São Lucas. Quem está fazendo a festa é São Pedro, né? Mas o câncer de mama é uma doença fascinante, é uma doença que envolve muitos profissionais. E hoje, dia do médico, né, que é um profissional que se dedica a tratar essa doença, é realmente um lado muito positivo da medicina. O câncer de mama é a doença mais frequente na mulher. O câncer de mama é uma doença que tem um lado psicológico, um lado que envolve um órgão extremamente importante para a mulher, que tem uma, uma, uma ação muito bonita da maternidade e também da beleza, né? Então, quando nós fazemos qualquer tratamento no câncer de mama, né, o próprio câncer de mama, e altera a mama feminina, isso traz, sem dúvida nenhuma, muitas alterações psíquicas e físicas, e por isso muitos profissionais trabalham nessa área. Mais especificamente no diagnóstico, o ginecologista, no tratamento cirúrgico, o mastologista, na radioterapia, para tratamento complementar, no tratamento local regional, o oncologista clínico que se dedica ao câncer de mama, tanto na área sistêmica, com quimioterapia e também hormonioterapia. No dia do médico, eu sou médico, meio médico, né? Mas tenho uma dedicação muito grande a todos os meus pacientes, assim como todos os médicos dessa instituição. É muito bonito ver a união desse grupo, né? Tanto na radioterapia, porque aqui o tratamento é multidisciplinar, na oncologia clínica e na cirurgia e na radioterapia. Somos quase 20 médicos trabalhando debaixo desse teto aqui, e nós temos uma união muito grande, e tem que ter, porque senão nós não podemos bobear com essa doença, porque essa doença é uma doença que é letal quando nós não nos preocupamos de sua maneira integral. Hoje nós vamos ter 3 apresentações aqui para os nossos convidados, pacientes, que hoje está aqui em menor número, provavelmente por conta da chuva, mas nós vamos ter 3 assuntos extremamente importantes, 3 assuntos fascinantes. O primeiro será o Dr. Caio Marcelo Jorge. O Dr. Caio é radioterapeuta aqui do Centro de Oncologia Campinas, se dedica também ao tratamento do câncer de mama. E a radioterapia no câncer de mama tem mudado muito a despeito assim, do tipo de abordagem, o número de aplicações, mas as indicações ainda continuam as mesmas. E ele vai dizer para a gente, então, o que é a radioterapia afinal, qual que é a importância da radioterapia no tratamento do câncer de mama. Posteriormente, nós vamos ter uma conversa muito bacana com a Ana Beatriz Ornella dos Santos. A Ana, ela é educadora, uma professora, e que viveu nesse período agora muita insegurança, né, por causa da pandemia. Eu acho que a educação foi o lado que mais ficou prejudicado nessa pandemia. E ela, então, vai contar para nós, de uma maneira bem descontraída, o que ela passou, o que a escola dela passou, e qual que é a perspectiva dessa... Nós que temos filhos, a maioria tem filho pequeno que está
na escola agora, qual que é a perspectiva pós-pandemia? E, posteriormente, nós vamos ter uma palestra com o Dr. Ivan Capelato, Ivan Roberto Capelato, que é uma pessoa fantástica, um psicólogo, psicoterapeuta de adolescente e que trabalha também com adulto. E ele vai falar para nós implicação do adoecer no câncer de mama. Ele que tem uma vivência, ele próprio com câncer, a esposa dele com câncer de mama, e ele então vai nos dizer quais que são as implicações quando nós estamos diante de um diagnóstico que é tão perigoso, né, e que pode ser fatal. Então, eu gostaria de começar com o Caio. Dr. Caio, então, oncologista, radioterapeuta aqui do Centro de Oncologia Campinas e também do Centro do Câncer de Piracicaba. Obrigado, doutor Medina. Obrigado a toda a equipe do COC. Parabenizar pela iniciativa, dessa programação bonita que está sendo feita em outubro, né, Outubro Rosa, que é esse momento de conscientização, de entendimento, né, do que se trata realmente o câncer de mama, diante dessa frequência que tem na sociedade, nas pacientes, em especial as mulheres. Meu nome é Caio, eu sou médico radioterapeuta aqui do COC, e queria primeiramente... Ele pode passar para mim aqui, por favor? Se puder apagar a luz aqui na frente, Júlio, acho que... Obrigado. Então, essa apresentação de hoje, eu começo falando aqui da parte epidemiológica, que é extremamente importante. Por quê? Esse movimento do câncer de mama no Outubro Rosa, ele acontece justamente pela frequência com que essa doença ela se insere na sociedade, né? A gente sabe que, se considerarmos todos os casos de câncer, o mais incidente é o de pele disparado, mas depois dele, o câncer mais incidente nas mulheres é o câncer de mama, tá? É uma incidência muito grande, por isso que é importante a prevenção, por isso que é importante a detecção precoce, porque ela dá a garantia de que existe uma possibilidade de cura, uma possibilidade melhor do tratamento. Então, é extremamente importante o rastreio, a detecção precoce, e é por isso que a gente está aqui hoje para falar também da parte dos tratamentos, em especial a radioterapia. Para poder entender a questão da radioterapia, eu queria salientar algumas coisas que eu julgo importante, que são as bases do tratamento do câncer de mama. Então, o câncer de mama, de forma geral, ele envolve cirurgia como um tratamento principal, quando a doença é localmente local, né? Você não tem uma disseminação da doença. A gente tem terapias sistêmicas, né? Então, terapia-alvo, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. E temos a radioterapia também, que faz parte desse arsenal terapêutico para o câncer de mama, que é o que eu vou falar agora e destacar com maiores detalhes. Antes de detalhar os aspectos da radioterapia, é muito importante desmistificar algumas coisas que acontecem quando o paciente, principalmente, chega e se depara com o médico para saber sobre o tratamento, né? Então, tem 5 erros que, às vezes, perduram, né, na mente do paciente, no imaginário dele, em relação ao tratamento. E o primeiro deles é que a radioterapia é sempre feita quando o caso é grave. Isso não é verdade, tá? A radioterapia, ela pode acontecer desde casos iniciais até casos mais graves, tá? Eu vou explicar mais para frente essa relação entre o tratamento da radioterapia, tanto com os casos mais iniciais quanto os casos mais graves, tá? Um outro erro que é muito comum de o paciente ou até o leigo entender é que a radiação pode passar para outras pessoas. Ela não passa, né? Geralmente o tratamento principal ele é feito no acelerador linear, que é uma máquina que vai criar esse campo, essa radiação de tratamento. Então, ele tem um contato, né, com a radiação no momento em que está sendo tratado. Essa radiação não fica na pessoa. O que acontece é que os efeitos da radiação
que vão interagir com as células doentes ou as células em volta da doença e que podem trazer, aí sim, alterações, mas sem que haja a presença local da radiação. Uma outra questão que é muito colocada: se eu fizer a radioterapia, não posso fazer o tratamento dentário. Isso aí eu ouço muito no consultório. O paciente, às vezes, nem conta depois de ter passado todo o tratamento, né? Fica às vezes, uma impressão de que isso impeça, né, um tratamento dentário. Até alguns colegas dentistas que, às vezes, imaginam ou entram em contato com a gente para saber da possibilidade de fazer o manejo dentário. Então, a radioterapia ela não impede o tratamento dentário. E a radioterapia de mama impossibilita pintar o cabelo? Também não impossibilita pintar o cabelo, assim como ela também não provoca a queda dos cabelos. É muito importante a gente entender que a radioterapia é um tratamento local, né? Ela é loco-regional. Então, a área que está sendo tratada que vai ser aquela área que vai sofrer com alguma alteração no tratamento. Agora, sistemicamente, é difícil ter algum sintoma, algum sinal decorrente da radiação. O único, talvez, sinal que a gente vê na prática é uma certa indisposição do paciente após o tratamento, né? Um sintoma geral, mas de forma, via de regra, de forma geral, o tratamento é bem tranquilo no sentido de sintomas sistêmicos, né? Então, para abordar tudo aquilo que vai ser dito nessa apresentação, eu coloquei alguns pontos interessantes aqui, que seria: o que é a radioterapia de fato? O que é o tratamento com a radioterapia? Como é realizada a radioterapia? Quais são os efeitos colaterais da radioterapia? Por que fazer a radioterapia? Quando fazer? E eu finalizo com algumas considerações. Então, a radioterapia nada mais é do que um tratamento com radiação ionizante, tá? Com o objetivo de destruir as células doentes. A radiação é a energia que se propaga no meio até entrar em interação com alguma matéria, no caso são os tecidos doentes. Isso aí provoca, dentro de um aspecto radiobiológico, físico, destruição dessas células doentes, tá? Então, ele tem esse potencial de destruir as baseado nessa energia, com a interação da matéria. E como que ela é realizada? A radioterapia, para ser realizada, ela precisa passar por alguns passos importantes até o momento do tratamento em si. Tá? Então, a primeira coisa que acontece é a consulta médica. Tá? A consulta médica é extremamente importante com o radioterapeuta, porque ele chega, né, já encaminhado por um mastologista, um oncologista, já com a previsão de fazer um tratamento com a radioterapia, e o radioterapeuta ele vai avaliar o caso, vai fazer o exame físico, vai ver os exames anatomopatológicos, imunistoquímica, exames de imagem, para poder definir o melhor tratamento e para poder ver a indicação de fato do tratamento com radioterapia e, assim, dentro de protocolos médicos, definir de vez o tratamento. A segunda parte é a tomografia de planejamento. Tá? Antigamente, não havia a tomografia de planejamento, eram tratamentos 2D, que a gente chama, mas atualmente, com a tecnologia, com os avanços tecnológicos, praticamente todo o tratamento de mama é feito o planejamento é feito através da tomografia, em que a gente posiciona o paciente, tá, na posição do tratamento que vai ser levado à máquina, faz algumas sinalizações no corpo do paciente, e a partir daí a gente consegue enviar as imagens dessa tomografia para um sistema de planejamento médico, e nesse sistema de planejamento a gente consegue delinear, mapear a região que quer tratar, a gente consegue mapear a região que a gente quer proteger, tá? Então a tomografia ela foi um avanço tecnológico muito importante para a gente poder saber exatamente o que a gente está fazendo e como que essa dose, como vai ser essa distribuição de dose que vai conferir o tratamento do paciente. Tá? O terceiro passo é, na verdade, esse planejamento. Esse planejamento ele é feito também com uma equipe de físicos que fazem cálculos para poder assegurar que a curva, né, a gente chama de curva de isodose,
que seria a distribuição da dose de tratamento na mama, seja assegurada de forma a permitir que não haja excessos e nem falta da contribuição dos feixes que a máquina vai emitir para o paciente. Então, aqui é um modelo de um acelerador linear, tá? Paciente deitada, e um feixe irradiando, tá? Tal como foi planejado na tomografia o paciente. Então, o acelerador linear ele direciona esses feixes de radiação para o alvo que foi estabelecido naquele planejamento, para daí para diante fazer o tratamento, que pode ser desde 5 a 33 aplicações, mais ou menos, de acordo com o protocolo. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. Agora, então, antigamente, o tratamento ele era muito mais longo do que é atualmente. Antigamente, o tratamento de radioterapia de mama era pelo menos 30 aplicações aí, tá? Então, 25, 30 aplicações. Com o estudo de alguns protocolos, com a tecnologia e com a mudança do paradigma da cirurgia, foi possível diminuir esse número de aplicações. Então, o protocolo mais recente hoje fala em até 5 aplicações. Isso traz um comodismo muito grande para o paciente, porque o tratamento é diário, então o paciente não precisa ficar indo e voltando diversas vezes. Então, ele é bem mais prático para o paciente. Isso aí trouxe uma comodidade muito maior para o paciente, e, ao mesmo tempo, ele assegura resultados equivalentes, né, de controle local da doença, sobrevida e toxicidade também. Ele não tem mais toxicidade do que aqueles tratamentos longínquos. A radioterapia, assim como qualquer outro tratamento, ele também pode ter as suas toxicidades, tá? E a principal dela, sem dúvida, e mais comum, é a radiodermite, que seria uma inflamação radioinduzida. Então, a radioterapia, ela entra em contato e, ao longo do tratamento, né, ela vai dando algumas alterações que causam, não sei se dá para ver direito aqui, mas ele fica até a marca do campo. Quando a gente faz o tratamento da mama em acelerador linear, a gente procura tratar não só o local onde estava a doença, mas toda a região de risco, tá? Por isso que está a marca mais extensa aqui, uma região avermelhada, tá? E o bronzeamento de pele que acontece mais tardiamente. Isso aí tende a desaparecer depois. Junto com esses sintomas, pode aparecer dor, né, uma ardor local, que são situações que incomodam o paciente, mas a gente, por conta disso, faz aquelas revisões semanais para saber como que está, como é que não está, se é necessária alguma medicação, algum cuidado extra. A descamação e a escoriação é menos comum, tá? Pode acontecer. É claro que tem uma série de aspectos que vão influenciar no resultado do tratamento, o tamanho da mama, né? A quantidade de dose, às vezes tem casos que necessitam mais dose, casos mais avançados geralmente precisam de reforço de dose, casos mais iniciais, menor dose, menos efeitos da radioterapia. Então, depende muito do planejamento, do protocolo que está sendo usado para a gente saber como é que vão ser essas reações. Por que fazer a radioterapia? Bom, a radioterapia, ao longo da história do tratamento de câncer de mama, só para vocês terem uma ideia, é uma coisa relativamente recente, porque na segunda metade do século XIX, o Halsted foi o cirurgião que começou a fazer aquelas cirurgias mastectomia, né, que a gente chama, só que era um tipo de mastectomia em que se removia o músculo peitoral da mulher e fazia um esvaziamento muito intenso da axila, dos linfonodos. Isso trazia uma morbidade, né, do braço, dificuldade para elevação, de movimentação, um pouco de perda de força. Tinha um aspecto também estético que ficava comprometido, né? Então, ao longo, só que ele trazia resultados no sentido de curar a paciente, né? Ao longo do tempo, com os aprimoramentos técnicos e tudo mais, já no século XX chega um outro cirurgião chamado Bernard Fischer, que iniciou justamente o trabalho em que ele faz a associação entre a radioterapia com a cirurgia, só que desta vez não era a remoção de toda a mama, e sim, só do local onde estava o tumor,
e um esvaziamento mais brando da axila. Então, isso daí já melhorou muito o aspecto estético e o controle local da doença se mostrou equivalente àquela cirurgia mais radical que era feita, mais, vamos dizer assim, não radical, porque radical no câncer é quando você tem uma finalidade curativa, mas uma cirurgia menos agressiva do que a de Halsted, né? E isso possibilitou um avanço muito grande estético e no sentido de curar o paciente também. Depois desse período, outras inovações aconteceram dentro do campo da oncologia também e da cirurgia plástica, que também veio para adicionar qualidade de vida para a mulher, né, nos resultados estéticos. Então, os estudos ao longo do tempo, eles foram se aprimorando, mostraram eficácia, né, e segurança justificáveis para se aplicar à radioterapia. Então, esses estudos que a gente fala hoje, que são usados na prática clínica, eles têm 5, 10 anos, 20 anos de estudo, então eles são seguros e eles trazem um resultado que justifica todo esse procedimento. E quando fazer? Tem uma via de regra, toda paciente que faz a quadrantectomia, que seria o tratamento conservador, né? Quando a gente fala em tratamento conservador, a gente está falando daquele tratamento em que você mantém você retira uma parte só da mama, né, uma cirurgia parcial, e preserva o restante da mama. Então, quando a gente fala cirurgia conservadora, é que está conservando a maior parte da mama. Então, a quadrantectomia, via de regra, toda mulher que faz a quadrantectomia, seja o tumor inicial ou não, ela deve complementar o tratamento com a radioterapia, tá? Quando o caso é de mastectomia, sendo que a mastectomia de hoje ela é bem menos agressiva do que aquela que eu falei lá atrás de Halsted, alguns casos selecionados merecem também a radioterapia. Aí é uma questão de analisar, fazer aquela consulta, aquela avaliação toda e chegar a essa conclusão. A radioterapia, antes da cirurgia, é incomum, tá? São poucos os casos, são situações específicas, especiais. E fazer somente a cirurgia também. São condições quando não é possível fazer a quimio, não é possível fazer a cirurgia, aí resta apenas a radioterapia de fato. Esse daqui é um modelinho que eu fiz só para dar uma ideia, né, do fluxo, a rotina do tratamento. Então, o mais comum que acontece na prática é o paciente fazer a cirurgia, né? Se for um caso um pouco mais avançado, geralmente entra a quimioterapia adjuvante e depois complementa-se com radioterapia. Aqueles casos mais iniciais, eles vão direto para a radioterapia. Outra possibilidade é a quimioterapia neoadjuvante, que seria aquela quimioterapia antes da cirurgia, que é o tratamento principal, e depois completa com a radioterapia. E menos comum, né, pouco comum, seria fazer a radioterapia antes da cirurgia. Não é a rotina, tá? Mas pode acontecer ocasionalmente. Agora, algumas considerações. O tratamento de radioterapia ele é ambulatorial, tá? As aplicações são em dias úteis. Isso é prático, é relativamente prático para o paciente, porque ele vai e volta, ele pode... O tempo, né, que eu vou ter falado do tempo, o tempo entre entrar e sair da sala de tratamento é de aproximadamente 10 minutos, então é muito rápido o tratamento. As aplicações não causam dor, tá? O paciente vai, o que pode incomodar é ao longo do tratamento aquelas reações que vão aparecendo, igual a radiodermite, por exemplo. Mas dor a radiação em si não causa, né, durante a aplicação. Questão das revisões, que são extremamente importantes. Então, ao longo do tratamento, a gente vai acompanhando o paciente para ver se teve algum problema, se não teve, se é necessário algum cuidado especial, alguma medicação. A gente geralmente recomenda hidratantes ao longo do tratamento. Chá de camomila, às vezes, é útil para poder diminuir um pouco aquele processo inflamatório, né? Frio, com compressas locais. E depois desse segmento todo com o paciente, a gente faz da alta, né? Depois de uma revisão, depois de certificar que o paciente está bem e que está apto a dar sequência com um oncologista para algum tratamento que seja necessário, tá? Ou um mastologista que às vezes também pode estar querendo acompanhar o paciente.
Bom, é uma apresentação mais curta, mas assim objetiva no sentido de dar um entendimento do que é o tratamento em radioterapia. Não sei se ficou claro para todos. Eu coloco-me à disposição para tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Queria fazer alguma pergunta? Não? Muito bom, doutor Caio. Parabéns, viu? Aprendi um pouquinho mais ainda de radioterapia, viu? Doutor Caio, você falou ali alguns momentos da aplicação da radioterapia, né? É recomendável, em que situações que é recomendável fazer no mesmo ato, a cirurgia e a radioterapia? Existe esse tal, não é muito habitual fazer isso, por quê? Existe a radioterapia intraoperatória também. Então, existem os casos iniciais em que você faz a cirurgia, tem um centro cirúrgico já adaptado para isso, então é possível fazer a radioterapia, né, com um cone específico de tratamento. No ato, assim, o cirurgião abre, faz a remoção do tumor e você já irradia em cima na sequência. Depois ele fecha de novo a mama. Com isso encurta o tratamento dele? Encurta bastante, porque geralmente é uma aplicação que é feita, então torna muito rápido o tratamento. Mas são poucos os lugares que fazem, né? Porque precisa de uma sala dedicada com o aparelho e tudo, e os cones adequados para esse tipo de tratamento. Muito bom. Só um minutinho, vai ter uma perguntinha aqui. Claro. As mulheres que têm prótese de mama, doutor, como que é feita a radioterapia? Não muda o tratamento em si, tá? O único detalhe da prótese de mama é que existe um risco de dar uma contratura da prótese, que é bem raro, mas pode acontecer. Mas não muda em si o planejamento, nem o modo como vai ser tratado no acelerador linear, nem no planejamento. Ok? Alguma outra pergunta, dúvida? Doutor Caio, parabéns, viu? Obrigado. Essa apresentação realmente bem didática e muito, acho que para o público leigo realmente esclareceu muitas dúvidas aí da questão da aplicação da radioterapia, né? Bom. E lembrando que o centro médico também está, né, doutor, indo para o top aí da tecnologia, né? Inclusive, eu deixei até a imagem aqui Em breve... É isso aí. Esse é o acelerador que está por vir, né? O Infinity. É um acelerador que vai possibilitar tratamentos com muito mais precisão, como hipofracionamentos, muito mais de casos que em outras condições seriam difíceis, né? Radiocirurgia, radioterapia estereotáxica, então uma série de outras modalidades de tratamento da radioterapia podem ser feitas com esse tipo de tecnologia. É bem interessante. É isso aí. Estamos bem entusiasmados com a chegada. É isso aí. Ano que vem aí, provavelmente, já no começo do ano, a gente já vai estar com essa tecnologia para oferecer para a população, né, de Campinas e região, né? E vai trazer grandes benefícios para os nossos pacientes e para nós, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E lembrando também que nós estamos aqui está sendo transmitido pelas redes sociais, né, como a Solange colocou, pelo Facebook e outras redes sociais. Então, vamos continuar com a nossa programação de hoje. Obrigado. Maravilha, muito obrigado a todos.